É um prazer estar aqui hoje para compartilhar com vocês um sermão inspirador sobre a Rainha Esther, uma figura notável da Bíblia. A história de Esther é um exemplo poderoso de coragem, fé e liderança, que nos ensina valiosas lições até os dias de hoje. Esther era uma jovem judia que viveu durante o exílio babilônico. Ela foi escolhida pelo rei Xerxes como rainha, mas o que torna sua história verdadeiramente notável é como ela usou sua posição e influência para salvar seu povo da destruição. Em um determinado momento, o malvado Amã, um conselheiro do rei, conspirou para destruir todos os judeus do reino. Esther, porém, soube da trama e reconheceu que ela estava numa posição única para intervir. Mas antes de agir, ela enfrentou um desafio enorme. Ela precisava se apresentar ao rei sem ser convocada, o que era um ato arriscado e poderia resultar em sua morte. Aqui está a primeira lição que podemos aprender com Esther: coragem. Ela estava disposta a arriscar sua própria vida para defender seu povo. Esther sabia que a coragem não significa ausência de medo, mas sim a determinação de enfrentar o medo e agir com base no que é certo. Ela confiou em Deus e em seu propósito, mesmo diante do perigo iminente. Esther também nos ensina sobre fé e confiança em Deus. Antes de se apresentar ao rei, ela convocou seu povo para jejuar e orar por 3 dias. Ela sabia que somente Deus poderia mudar a situação e conceder-lhe favor diante do rei. Esther confiou que Deus estava no controle, mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias. Ela nos lembra da importância de buscar a orientação e a ajuda de Deus em nossas vidas. Além disso, Esther exibiu uma liderança notável. Ela agiu estrategicamente, planejou com sabedoria e soube como se comunicar efetivamente. Quando se apresentou ao rei, ela usou sua influência para interceder pelo seu povo. Esther soube usar sua posição para fazer a diferença e salvar uma nação inteira. A história de Esther nos mostra que, independentemente de nossa posição na vida, podemos ser instrumentos de mudança e impacto positivo. Ela era uma jovem comum que se tornou uma rainha, mas sua verdadeira grandeza estava na maneira como ela usou sua posição para defender e proteger os outros. Esther também nos lembra da importância de estar atento às oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Às vezes, essas oportunidades podem vir disfarçadas de desafios ou adversidades, mas se estivermos dispostos a confiar em Deus e agir com coragem, podemos ver grandes vitórias. Que a história de Esther nos inspire a ser corajosos em nossa fé, a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a usar nossa posição e influência para fazer o bem ao nosso redor. Que possamos aprender com a sabedoria dessa rainha notável e buscar ser instrumentos de transformação em nosso tempo. Assim como Esther, que fomos colocados em posições estratégicas para fazer a diferença, sejamos corajosos o suficiente para enfrentar os desafios, confiantes em Deus para nos guiar e líderes comprometidos em usar nossa influência para o bem. Que a história de Esther nos inspire a nunca subestimar o impacto que podemos ter em nossa sociedade. Que sejamos motivados a agir com amor, compaixão e justiça, sempre dispostos a defender os oprimidos e a lutar pelos valores e princípios que acreditamos. Nesta jornada da vida, podemos encontrar situações em que a coragem, a fé e a liderança sejam exigidas de nós. Que a história de Esther nos encoraje a não recuar, mas a enfrentar esses desafios de cabeça erguida, sabendo que Deus está conosco e que Ele pode nos capacitar para superar todas as adversidades. Que possamos ser pessoas de coragem e fé, prontas para agir quando o momento exigir, sabendo que Deus usa indivíduos dispostos para cumprir seus propósitos neste mundo. Que sejamos inspirados pela vida de Esther, não apenas para admirá-la, mas para nos tornarmos agentes de transformação, trazendo luz, esperança e salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe com a mesma coragem, fé e liderança que Ele concedeu a Esther, para que possamos fazer a diferença em nossas famílias, comunidades e nações. Que cada um de nós, assim como Esther, possa ser um instrumento nas mãos de Deus para impactar positivamente o mundo em que vivemos. Que assim seja. Amém.